Honda da cidade. Oferecimento. Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. E Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Olá, gente amiga, estamos chegando para mais uma edição do Honda da Cidade, edição desta segunda-feira, novembro azul. Este mês a gente fala muito sobre a saúde masculina, viu? Aqui no nosso programa Honda da Cidade. E você vai ver no programa de hoje: motociclista bate na traseira de caminhão em Nova Venécia e um capotamento na estrada de Barra Nova, em São Mateus. E um outro motociclista morre em acidente em Conceição da Barra. Um plano de contingência fronteiras do Espírito Santo em alerta. Polícia procura suspeito de furtos em bairros de Alegre. A Associação Capixaba de Esporte e Lazer apresenta projeto para o Prodinorte. Você vai ver estas e outras agora, aqui no Honda da Cidade. Pois é, eu te convido para você seguir a gente lá nas redes sociais. Fique à vontade, viu? É isso mesmo, nosso WhatsApp na tela, 998025047, tá aí para você participar com a gente. Segue a gente lá nas redes sociais também, lá no Instagram, TV Foz. Pois é, segue por lá. Esse nosso WhatsApp é o nosso canal interativo. Você pode reclamar, você pode elogiar. É isso mesmo. E daqui a pouco tem alô para você que nos acompanha todos os dias aqui no Honda da Cidade por esse WhatsApp aí. Então mande para nós. Mande aí seu nome completo e diga de onde você está assistindo a nossa TV Foz. Conta aí pra gente. Mande aí no WhatsApp 998025047. E por falar nisso, eu quero destacar o nosso site sinoticias.com.br. As principais notícias do Brasil, em especial do estado do Espírito Santo. Aqui, gente, olha, bancos iniciam mutirão nacional para negociação de dívidas. É um período bom. Crédito para a reforma de casa começa hoje. Você quer saber como funciona? Daqui a um pouquinho você acessa o nosso site. Morre aos 73 anos o Lobostes, integrante do Clube da Esquina. Um grupo terremoto causa mortes, feridos e prejuízo no Afeganistão. Tem aqui também um idoso é preso. Olha essa manchete. Depois de matar mulher a facada no meio da rua. Que coisa, gente. Muita informação por ali, no nosso site sinoticias.com.br, o seu jornal online. Acesse sinoticias.com.br, fique muito bem informado com os melhores jornais do Brasil no nosso portal, nosso site, seu jornal online, sinoticias.com.br. Muito bom, né? Vamos seguir aqui com as informações do nosso Honda da Cidade. Eu vou trazer primeiro essa informação aqui. Gente, preste atenção. A gente registrou aqui outra época também, já não tanto tempo atrás assim, sobre um acidente em que um jovem bateu na traseira do caminhão em São Mateus e morreu no local. E um acidente parecido, só que foi na zona rural de Nova Venécia, um homem, um motociclista, ele bate na traseira de um caminhão, gente. Você vai ver nas imagens agora, aqui, que você está vendo aqui, inclusive nas imagens, foi feito por telespectadores também, essa imagem, pode soltar a imagem, aqui ele pega e, passando no local do acidente, o motociclista bateu na traseira de um caminhão. É isso mesmo, bateu na traseira de um caminhão e o seguinte, esse motociclista, ele foi encaminhado para o hospital, a gente ainda não tem informação do estado de saúde. Olha aqui, presta atenção nessa situação aqui, gente. Olha onde ele bateu na traseira do caminhão, na zona rural de Nova Venécia. Olha só que pancada foi essa aqui. Coloca na tela cheia aí para ficar melhor também para o nosso telespectador. Olha aí, presta atenção, que coisa, gente. O homem que não teve o nome divulgado, nem a idade, e ficou ferido nesse acidente entre a moto que ele pilotava e esse caminhão na rodovia S137, na zona rural de Nova Venécia, no trecho que dá acesso ao município de São Gabriel da Palha. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada hoje pela manhã, nesta segunda-feira, e ao chegar ao local, os militares constataram essa colisão entre essa moto que bateu na traseira do caminhão. O condutor dessa moto foi atendido
pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao hospital. A moto ficou bastante estragada, agarrada ali na traseira do caminhão, viu? A Polícia Militar foi procurar também pela reportagem, mas não havia ainda informado, não tinha a ocorrência completa deste acidente. O homem foi encaminhado para o hospital. Um outro acidente também, que a gente vai trazer agora, olha esse acidente, gente, olha que coisa. Isso aí é uma picape. Isso é uma picape, ela capotou. Uma picape, uma Hilux, aí é a moto. É uma moto, gente. Isso aí é uma moto. Um acidente grave em Conceição da Barra, você está vendo nas imagens aí, um homem de 40 anos não resistiu também aos ferimentos e não teve nome divulgado, morreu nesse acidente entre uma caminhonete Hilux que capotou com a pancada, viu? Na rodovia 421, em Conceição da Barra, o motorista do carro e a esposa e a filha, duas mulheres e outro homem, ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU encaminhados ao hospital. Segundo a Polícia Militar, policiais da ocorrência de trânsito nas proximidades de um pesque-pague, esse acidente aconteceu, havendo inclusive um local, uma pessoa caída no local. No percurso, os militares encontraram uma ambulância do SAMU, onde a equipe solicitou apoio, uma vez que já estavam prestando socorro às 3 vítimas do acidente, sendo o condutor da caminhonete, a esposa e a filha, né? 2 mulheres e também outro homem. O motociclista já estava sem vida, né? A gente tem acompanhado este caso, mas olha o estado da picape, o estado da moto, como ficou neste acidente com o motociclista que acabou morrendo em Conceição da Barra, gente. Olha isso, capotou a picape Hilux. Ela capotou devido ao impacto com esta moto aí e o motociclista não resistiu aos ferimentos. Um outro acidente que eu trago para você aqui agora na estrada de Barra Nova. Olha, gente, essa estrada de Barra Nova que está teve inaugurado inclusive neste sábado um trecho, né, de pavimentação da estrada que vai até Barra Nova, São Mateus Barra Nova, vai ter um trecho ali. Olha só, ainda recentemente está em obra, inclusive inaugurado, mas houve um capotamento, gente. Olha só, requer a atenção tem que ser redobrada. Esse capotamento foi na tarde deste domingo, esse acidente, registrado nessa ES 010, que liga Guriri à comunidade de Barra Nova. De acordo com informações, um casal seguia em um veículo, a condutora perdeu o controle da direção, resultando nesse capotamento. As 2 vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Até o momento não há informações do estado de saúde delas, mas olha como ficou o carro. Olha o estado do carro. Tinha 2 pessoas nesse veículo aí, gente. Olha o estado do carro na estrada que liga a Barra Nova, que recentemente foi inaugurado. Viu? A gente, inclusive a nossa equipe esteve lá junto com o governador Renato Casagrande e outras autoridades, inaugurando os trechos aí que dá acesso à Barra Nova. Mas aí, já ontem, no domingo, este acidente com esta condutora nesse veículo que foi encaminhado para o hospital. Repito, a gente não tem a informação do estado de saúde, mas pelo estado do carro, como ficou, né? Olha só que situação que requer muita atenção. Obrigado, volta para mim aqui novamente. E aí a gente chama atenção nessa estrada de Barra Nova, recentemente, aí foi inaugurado neste final de semana, e requer atenção. A atenção tem que ser redobrada. Não existe acostamento. É uma estrada que antes era de muita terra, areia, costeleta, uma dificuldade para você conduzir o carro, motociclista. Agora que está no estado bom, o cara vai querer exagerar na velocidade. Vai devagar, gente. É um local paradisíaco para você se divertir, curtir principalmente. Para que velocidade, né? Para que velocidade? Só vai dar problema, só vai dar BO, gente. Então, o cuidado tem que ser redobrado. Eu trago para você aqui agora um adolescente. Ele sofreu um acidente com uma bicicleta elétrica em Colatina. Ele pegou a bicicleta de um amigo, parece que essa bicicleta estava com um problema no freio. Ele então, numa ladeira, perdeu o controle e bateu no muro, foi para o hospital esse adolescente, estado grave inclusive, né? Dias e dias no hospital, agora ele recebeu alta. E a gente acompanha o estado de saúde agora também desse adolescente, esse menino aqui, que estava em coma induzido, inclusive, no hospital, mas agora está em casa, recebeu alta hospitalar. Mas mesmo assim, o estado ainda desse menino, desse adolescente, ainda requer muita atenção. Os pais estão mais aliviados. Tudo isso por causa de um acidente de uma bicicleta elétrica. A rotina é de recomeço. Após quase um mês internado, Bernardo Costa finalmente recebeu alta.
Agora, ele segue se recuperando em casa, junto da família. Segundo Pedro Costa, pai de Bernardi, o adolescente ainda não consegue falar, mas tem apresentado uma melhora impressionante. Os médicos disseram à família que nunca viram uma recuperação tão rápida. Bernardi, que sempre foi um menino ativo e envolvido com os esportes, está se reerguendo a cada dia. E isso tem enchido a família de alegria. O acidente com ele aconteceu no dia 5 de outubro, quando Bernardi pegou uma bike elétrica emprestada de um amigo. A bicicleta tinha defeito em um dos freios e ele acabou perdendo o controle na descida de uma ladeira, batendo em um muro. O adolescente ficou em estado grave e chegou a ser induzido ao coma. Logo depois do acidente, Pedro fez um alerta a outros pais. Adolescente, né, que acham que são invencíveis, que não vai acontecer nada com eles, mas é real, o perigo está aí e está cada vez mais, então eles precisam se proteger, usar equipamento de segurança, porque eu acredito que se o meu filho tivesse com equipamento de segurança, poderia ter acontecido um acidente, mas com menos gravidade. De acordo com o pai de Bernardi, o adolescente tem sido acompanhado por fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Alguns remédios já foram suspensos e ele continua tomando apenas os mais leves para dor e controle do quadro. A família disse que vê a recuperação como um milagre e agradece as mensagens de apoio. Pois é, o pai falou, né, sobre o cuidado, porque adolescente, né, perde um controle muito rápido, acha que nada acontece de ruim, não tinha equipamento de segurança, pegou uma bicicleta, que parece que a bicicleta estava com um problema em um dos freios, enfim, olha que situação. Esse menino ficou internado em estado grave, agora está em casa recuperando os movimentos. Olha que coisa. Por isso que a gente, obrigado Elisandro pela matéria também, a gente traz a matéria nesse sentido para conscientização também de todos, né? Olha, um outro caso que a gente vai trazer aqui agora, um homem ele foge depois de um acidente, mas foi preso. Foi preso em Cachoeiro de Itapemirim. Foi tudo registrado pelas câmeras de segurança. A Roberta Michels vai trazer esses detalhes aqui. Você vê, já vê aqui a viatura também. Já vê a viatura por ali, os policiais. Agora o cara provoca um acidente e vai fugir do local do acidente. Ainda mais hoje, com câmeras espalhadas quanto é canto, né? Não dá para mais passar por isso mais não. Medo de ser lixado, uma coisa assim, não tem explicação, viu? Não tem explicação, mas a gente vai ver com detalhes o que aconteceu com Roberta Michalski. Felipe Freitas Bernardes foi detido no bairro Valão depois de uma perseguição pelas ruas de Cachoeiro, monitorada por câmeras da Central de Vídeo Monitoramento. Durante a abordagem, ele resistiu à prisão e deu trabalho para os militares. Tudo começou na Avenida Bolívar de Abreu, no bairro Abelardo Machado. Nas imagens é possível ver o momento em que o motorista de um carro atinge uma moto pela traseira. O motociclista cai na pista, enquanto o carro dá marcha ré e foge sem prestar socorro. O condutor do carro é o Felipe. Com o impacto, a placa do veículo ficou caída no local do acidente. E foi aí que os agentes da Guarda Civil começaram as buscas pelo criminoso. E através dali a Guarda Civil Municipal fez o levantamento, checou quem era o proprietário, que era o pai desse indivíduo, que nada tem a ver com o crime, tá? O pai, inclusive, deu informações para que a gente ajudasse a elucidar. A partir daí começou a caçada. O suspeito foi encontrado pouco tempo depois na rodovia do Valão, onde tentou fugir. Dentro do carro, os agentes encontraram vestígios de drogas e bebidas. Segundo o boletim de ocorrência da Guarda Civil Municipal, ele apresentava sinais claros de embriaguez, olhos vermelhos, fala enrolada e dificuldade para andar. Felipe admitiu ter usado entorpecentes e consumido bebida alcoólica durante todo o dia. Além disso, o homem não possuía carteira de habilitação e já é um velho conhecido da polícia. A gente pode constatar ali no histórico criminal dele, no mínimo 10 passagens, sendo que mais de 5 por assalto. Por assalto, que é um crime muito violento, assalto à mão armada. Então, infelizmente, esse indivíduo ele tem 10 anotações criminais e continua na rua. E essa não é a primeira vez que Felipe enfrenta a Guarda Civil. No início do mês, ele foi flagrado pilotando uma moto roubada no bairro Valão. Naquela ocasião, fugiu na contramão, atirou contra os guardas e só escapou depois de abandonar o veículo às margens do rio Itapemirim. Por isso que eu digo que é fundamental que as nossas leis sejam mais severas, sejam mais punitivas e que o criminoso ele fique preso. Dá para entender um negócio desse?
O cara já trocou tiro com polícia, já foi preso várias vezes, tem uma ficha extensa. Nas ruas. Você vê o acidente? Eu queria até que repetisse novamente as imagens ali. Ele bate na traseira de uma moto, joga o motociclista no chão, dá a ré do carro e vai embora. O cara não era para estar solto não, gente. Esse homem era para estar atrás das grades, pagar pelos crimes que já praticou. Olha aí, na tentativa dele, ele tenta fugir, algemado ainda, olha. Olha só, e o homem ele é forte, inclusive, né? Precisa da força dos policiais para colocar ele no camburão. Olha aí o que ele faz, ele bateu na traseira da moto. Presta atenção aí, gente, bateu na traseira da moto, dá ré com o carro e depois passa e vai embora como nada tivesse acontecido. E aí o guarda ali, o secretário de Segurança e Trânsito de Cachoeira de Itapemirim, informa, já prendeu várias vezes, tem uma ficha extensa, mas continua solto. Continua pelas ruas da cidade. Obrigado, volta aqui para mim. Continua solto, continua pelas ruas da cidade. Agora está preso novamente. Até quando que vai ficar atrás das grades? Até quando? Até quando ele sai novamente, provocar novamente outro acidente, ter problemas de novo, ou alguém fazer justiça com as próprias mãos, que não é normal, que não é justo, né? Fazer justiça com as próprias mãos, porque um elemento desse não era para estar aí nas ruas, tranquilamente, dirigindo um carro como se nada tivesse acontecido, né? Olha o acidente que ele provocou. Primeiro, caçar a carteira desse rapaz. Não pode, se é que tem, também a gente não sabe. Primeira coisa é fazer isso, porque não tem condições que ele está usando um carro como uma arma. É um homem que mostrou ali que é perigoso. A própria guarda informou sobre isso. Daqui a pouco eu falo para você sobre um plano de contingência. Ainda está refletindo muito sobre a ação lá no Rio de Janeiro contra os traficantes, a guerra contra o tráfico. Ainda está repercutindo muito ainda no Brasil aquela ação. 121 pessoas morreram, nesses 121, 4 policiais militares. Ainda tem 3 em estado grave também. Mas o que está repercutindo são as fronteiras de estados. O Espírito Santo está preocupado com isso. Daqui a pouco o secretário e vice-governador do estado do Espírito Santo fala sobre esse plano de contingência para evitar que os bandidos cariocas e outros estados venham também para o estado do Espírito Santo. Mas depois do intervalo comercial, a gente volta e fala muito mais sobre isso e outros assuntos também no Ronda.